Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Tarô das Deusas. Aqui você encontra autoconhecimento através da simbologia do tarô, do baralho cigano e dos oráculos. E se assim como nós, você também gosta desse tipo de assunto, então nós convidamos você a se inscrever no canal, ativa aí o sininho para receber as próximas notificações e também deixe seu comentário. Diga para nós o que você gosta de ver em canais de tarô, o que você busca nas leituras, e assim nós nos ajudamos de forma mútua. Antes de começar, nós queremos desejar a vocês um feliz 2025, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Agora sim, vamos bater o nosso papo aqui com o Sagitário. Por favor, tarô, qual é a energia que vem na direção dos sagitarianos agora em janeiro de 2025? Sagitário, janeiro de 2025. E a energia principal é a energia do Imperador. O Imperador é o arcano maior de número 4. Fala pra gente de liderança, autoridade, domínio, controle, disciplina. Fala sobre o nosso pai, né? A figura paterna, a energia masculina na nossa vida. O imperador é o governante, aquele que mantém a ordem. Ele proporciona proteção e estabilidade. Para algumas pessoas, pode ser que tenha relação com tornar-se pai, com cuidar do próprio pai, com tomar o pai. O que é tomar o nosso pai? É quando a gente deixa de olhar para esse pai como uma figura de quem a gente precisa, de quem a gente busca amor, busca consideração, e a gente olhar para esse pai como um outro ser, como um ser que tem as suas dificuldades, as suas limitações, e que foi o pai que você precisava ter. Então, tomar o pai é a gente olhar para o nosso pai com maturidade, de olhar para aquela pessoa como um outro ser humano, né? Então pode ser que para algumas pessoas envolva essa questão da paternidade de alguma forma. Então pode ser que algumas pessoas se tornaram pais, vão se tornar pais. Algumas pessoas estão lidando com o próprio pai, seja nos aspectos emocionais, seja como cuidar de fato do nosso pai. Outras pessoas podem ter perdido o pai. Para quem não tem nada a ver com paternidade, é um momento em que a vida está falando sobre ser líder de si, ter autodomínio, autocontrole, estabelecer as regras da própria vida, fazer a sua estrutura para que você tenha proteção e estabilidade. E a estrutura para cada um de nós pode ser uma coisa diferente. Para alguns é família, para outros é o trabalho. Claro que para a gente ter uma estrutura completa, são vários pilares que a gente tem que trabalhar. A família, o trabalho, nossa realização pessoal, os nossos prazeres, né, os nossos hobbies. Tudo isso são pilares que sustentam a nossa vida. Todos eles formam uma estrutura sólida para a nossa vida. Por isso que é importante trabalhar todos eles. Mas, às vezes, na vida, a gente foca em algum pilar, em determinados momentos, muito embora todos eles precisem de atenção, né? Mas, às vezes, a gente está focado em um para nos trazer algum tipo de estrutura, tá? Então, algumas pessoas podem estar tentando se estruturar no aspecto financeiro, outras na vida familiar, outras na vida romântica, outras num trabalho, num projeto, para que traga, né, estabilidade financeira para a vida. Então pode ser que Sagitário nesse momento esteja também passando por essa fase de se estruturar, de construir
uma estrutura. Como eu falei, para cada um de nós essa estrutura vai significar algo diferente. Mas vamos lá compreender melhor a carta do Imperador. Por favor, tarô. Uma carta para entendermos melhor o Imperador. O Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas fala pra gente de romance, uma promessa de amor. Fala de uma realização emocional. Tá vendo que essa pessoa vem oferecendo a sua copa, os seus sentimentos. Então, podemos aqui falar de alguém que está estruturando a sua vida amorosa. Ó, no fundo do deck a gente tem a Imperatriz, regida por Vênus, né? A deusa do amor. A Imperatriz é uma carta linda, né? A gente tem ali o Imperador e a Imperatriz. E no fundo do deck, eu vi ali na tela agora, o 4 de paus, que fala de estrutura, de segurança, dessa sociedade que normalmente se cria aqui, né? No casamento, o imperador com a imperatriz. Então, para muitas pessoas aqui, certamente estamos falando de uma estrutura familiar, de pessoas numa fase de se unir aí para formar uma família. Falamos há pouco da paternidade, né? Pode ser que algumas pessoas estejam de fato formando a base da família no sentido de casamento e outras no sentido de filhos, né? Mais uma carta, por favor. A Temperança. A Temperança é o arcano maior de número 14. Ele fala pra gente sobre equilíbrio, harmonia, moderação. Caminho do meio, sabe? Pra gente não se perder. A temperança, ela também pode falar de que internamente nós temos forças opostas agindo, nos puxando cada uma para um lado e que a gente precisa equilibrar isso. Então, às vezes a gente tá com a mente para um lado, o coração para o outro. A vida espiritual para um lado, a vida material para o outro. E aí a gente precisa integrar tudo isso. Fazer com que tudo isso aconteça ao mesmo tempo, em equilíbrio. Falamos ainda há pouco das estruturas, né, dos pilares que nós temos na vida e que a gente precisa estar com todos os pilares equilibrados. Nós precisamos, então, nutrir todos esses pilares constantemente, mas que em algum momento da vida a gente precisa focar um pouquinho mais no pilar trabalho, por exemplo. Às vezes a gente tira o pé um pouco do trabalho e foca um pouco mais na família. Às vezes tira do foco da família para focar na questão da saúde, do corpo físico. Então, por mais que tenhamos que ter todos os pilares em equilíbrio, a gente sabe que em alguns momentos um ou outro pilar vai exigir um pouquinho mais da nossa atenção. Então aqui pode ser que exista um foco na vida romântica nesse momento, na constituição de família, aí vai depender do estágio que você tá, na formação dessa estrutura, que me parece romântica e familiar aqui. Mas a carta da temperança vem nos lembrar que a gente precisa também manter o equilíbrio geral, tá? Por quê? Porque algum pilar desequilibrado lá na frente pode abalar aqui a estrutura do que tá crescendo aqui, do que tá nascendo. Pode ser uma família, pode ser filhos, né? A carta da temperança, ela também traz um aspecto interessante, que algumas pessoas podem estar num recomeço, numa segunda chance aqui no relacionamento. A gente tem aqui a oferta, né? Porque a carta da temperança, ela vem em seguida ali da carta da morte, que é a carta que fala de transformação. Então ela traz essa questão da ressurreição, de uma segunda oportunidade, um recomeço após uma transformação, que a transformação aconteceu na carta anterior, na carta da morte.
Então, pode ser que algumas pessoas estejam recomeçando uma relação, recomeçando uma família, né? Já tiveram a chance, de repente, de ter uma família e agora estão tendo outra oportunidade, talvez com outra pessoa, né? De recomeçar, de refazer essa estrutura aqui do imperador, né? Então, pode ser que para algumas pessoas a gente está falando de uma pessoa que já passou por essa experiência e está tendo a chance de passar novamente, né? Só que o que acontece aqui na carta da temperança? Você teve já uma experiência familiar, já foi casado, já teve filhos. Isso acabou. Houve um motivo para isso acabar. Ainda que a culpa não seja só sua, existe sua parcela de responsabilidade nisso. Então, o que a temperança fala? Se você está tendo a chance agora de refazer sua vida, de ter uma nova estrutura familiar, ou uma estrutura em qualquer outra área, né? Mas a gente está com foco aqui na questão familiar, você precisa equilibrar-se para não cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Então a vida está exigindo de você novas condutas, novas escolhas, novos comportamentos. Você tem uma segunda chance, mas você também precisa se transformar, né? Que é a carta anterior ali da morte, para você não cometer os mesmos erros. Por isso a importância aqui da carta da temperança que ela traz como conselho é da gente confrontar os nossos medos, os nossos vícios e os nossos padrões de comportamento antigos. Porque senão a gente não se renova. E o grande conselho da carta da temperança é a carta seguinte, que é o diabo, que vem falar disso, dos nossos vícios. Daquelas dificuldades internas que nos limitam, né? Um ponto importante da carta da temperança, então, é esse equilíbrio entre as várias forças que a gente tem na vida, entre os vários pilares que a gente tem que manter em pé na nossa vida para a gente ter equilíbrio, tá? Então, nessa reconstrução, que eu enxergo muito como um recomeço, uma reconstrução, uma segunda chance, vocês precisam trazer esse equilíbrio. Mais uma carta, por favor. Cavaleiro de Espadas. A gente tem um naipe de copas. E agora um naipe de espadas. O naipe de espadas vem falar pra gente sobre lógica, comunicação, verdade. E tá associado ao nosso mental, né? A função pensamento. E o cavaleiro de copas, de espadas em si, vem falar de uma pessoa estratégica, inteligente, assertiva. Então a gente pode ter aqui a necessidade de equilibrar emocional e mental. A gente precisa ter essas duas energias, né? Não dá pra ser só uma ou só outra. Vocês percebem que cada um deles, o cavalo tá pra um lado diferente, lados opostos? A carta da temperança não vem falar justamente sobre o equilíbrio das forças opostas internamente. Aqui é como se o mental te puxasse para um lado, o emocional te puxasse para o outro. E você perde o quê? Dançando, né, nessas polaridades. O equilíbrio. Como uma gangorra, né? Se um tá para cima, um tá para baixo, tá desequilibrado. Então, acho que o grande X da questão aqui é equilíbrio. Olha que interessante. A nossa figura central é o imperador. Como energia, o imperador traz dois obstáculos. Um do elemento água, que é a carta da morte, e o outro do elemento ar, que é a carta do louco. No que diz respeito à carta da morte,
O obstáculo é uma dificuldade para se renovar, uma dificuldade para acompanhar novas tendências. Sabe quando a pessoa é inflexível para as novidades? E no que diz respeito ao ar, ao elemento ar, a dificuldade é quando a pessoa fica evitando o novo, quando está fechado para novos aprendizados. Então, eu sinto que vocês estão no momento de fazer uma estrutura na vida, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, mas existe uma resistência, talvez até em razão de experiências do passado, que deixaram aí alguns medos. E aí vocês ficam com esse receio de começar. Mas vocês ainda têm a chance de conseguirem equilibrar isso com a figura aqui da temperança. Para conseguir superar essas dificuldades, estabelecer um caminho do meio, para conseguir formar essa estrutura que vai proporcionar para vocês estabilidade, proteção, onde vocês terão ali o gerenciamento daquilo, o domínio sobre aquilo é de vocês, vocês estão construindo, porque o imperador, ele constrói o teu império, né? Ele não ganha assim do papai, como os reis, ele constrói, então é de vocês. Essa estrutura que você está precisando formar aqui, ou já está formando, é sua, mas por alguma razão existe um conflito entre emoção e razão. Vocês são um pouco resistentes. Mas encontrando o equilíbrio entre emoção, razão, entre todos os pilares da vida que vocês precisam trabalhar para que a vida esteja em harmonia, vocês vão conseguir superar esse medo, esse receio. Depois da carta da temperança, a gente tem a carta do diabo. E o diabo fala desse confronto com os nossos desafios internos que nos prendem, que nos limitam. Os nossos medos, os nossos vícios, as nossas compulsões, os desejos, alguns padrões de comportamento. Fala sobre a falta de controle, sabe, dos nossos impulsos. Então, nesse momento, é preciso que a gente confronte isso internamente, para que a gente consiga se renovar, para que a gente consiga mudar o vício, o comportamento, o que nos leva, né, para esse aprisionamento, para essa dificuldade de movimento aqui. Porque a carta do imperador é uma carta de ação, é fogo, é movimento, é fazer acontecer. Está associada a Marte, né, o deus da guerra. Fala da coragem, da iniciativa, força de vontade. Fala da gente ter um alvo ali, ó, e correr atrás dele. Mas, num lado sombra, fala de impaciência, de teimosia. É isso, Sagitário. Muita paciência para conseguir fazer essa conciliação interna, para que você consiga conquistar essa estrutura que você tanto precisa, deseja ou quer para sua vida, ou que a vida te apresentou a necessidade de fazer isso. Às vezes a gente não está planejando, mas
A vida nos dá de presente e a gente tem que se adequar. Talvez aí também resida uma outra dificuldade, né? Não foi planejado, a mudança aconteceu e você está precisando se adequar a ela. Isso também justifica, né, esse conflito entre emoção e razão. Enfim, para cada um de nós, o contexto da história é um. O importante é você ficar com um símbolo de que para conquistar isso que você deseja ou precisa, essa estrutura que é sua conquista, você precisa se equilibrar. É isso, Sagitário, essa foi a nossa mensagem para janeiro de 2025 e nós esperamos você no próximo vídeo. Até mais!